Agora eu vou falar sobre a G-Trade. G-Trade é uma corretora de grãos, de mercado de futuros, de opções, que fica lá em Cascavel, que é parceiro do Tempo e Dinheiro. Através das informações que a gente passa, o pessoal pega essas informações para travar suas posições. O destaque é o milho, que está muito barato, já esteve bom. A gente alertou, trava esse preço, pelo amor de Deus. Ia cair, caiu. E agora? Vamos perguntar para Robson Poloto, diretor da G-Trade. Robson, chega aí, boa tarde. Tarde, João. Muito bem. Você me passou antecipadamente uma informação de que a relação de troca para o comprador do milho está céu de brigadeiro. Como é que é isso? É verdade, João. A relação de troca para o comprador de milho raras vezes esteve tão boa na última década, tá? Na última década. A gente está olhando para a relação muito boa para o suíno, muito boa para o frango, excepcional para o etanol, muito boa para o boi, incrível, o boi e leite. A conta está muito interessante. Então explica aí, por exemplo, confinador. O produtor de leite que precisa de milho tem que comprar agora o físico ou comprar uma opção? João, acontece que a bolsa está mais barata do que o físico. Então, dificilmente ele vai achar algum lugar no Brasil que ele vai conseguir comprar milho futuro tão barato quanto a bolsa. Pra você ter ideia, na 163, a gente está falando de milho hoje para entrega a julho a R$ 44. Recebe em agosto, tá? Não estou falando de Sinop e Sorriso, aí paga 45, 45,5. E aí você tem um Porto a 62,5. Porto não, perdão, São Paulo, né? Campinas a 62,5 via bolsa. Você está falando de R$ 18, sendo que o histórico de colheita é 24. Pra você ter ideia, João, a gente fez proteção para cliente, tá? Lá da região, que na época estava R$ 48 o preço na bolsa, tá? E ele vendeu a 73, perdão, R$ 48 o preço na 163. Isso foi em janeiro. Ele vendeu a 73 na bolsa. Hoje, você vende a 44 na região. Então, quer dizer, caiu 4 a região dele. E a bolsa caiu 11. Nossa. Então, veja quanto que a bolsa andou na frente, né? Então a bolsa está muito mais acelerada. Não estou dizendo que o físico não vai cair até o preço da bolsa, mas ela acelerou bastante, o que foi maravilhoso para quem fez o seu hedge travando bolsa, conseguiu melhores resultados do que no físico. Pra você ter ideia, esse cliente desmontou as duas posições e ficou com milho de R$ 54. Na região dele, em nenhum momento teve um comprador pagando 54. Só que os 10, 11 que ele ganhou na bolsa, com os 44 que ele vendeu, deu 54,5 na conta. Então, muito bom. Então, essa é uma mensagem, claro, para confinador, enfim, quem precisa do milho é agora. É agora. Agora chegou a vez, né? Tem, como é que é a história da onça bebendo água, né? Chegou a hora da onça, é isso? Ei, Robson. Então, assim, eu não estou nem falando para comprar, entendeu? Eu estou falando assim, porque muita gente, quando está alto, acha que não vai parar nunca de subir. Quando começa a cair, começa a olhar o cenário, não, porque lá na frente, mas o mercado inteiro está olhando para uma safra ótima no Brasil, uma safra ótima nos Estados Unidos. Isso já está no preço. Quando você olha um São Paulo, que valeu 90, R$ 92, a gente viu o negócio de R$ 92 São Paulo lá em março, a gente está falando de R$ 62 em julho, você está vendendo a mesma ração, você está fazendo o mesmo porco, o mesmo gado, o mesmo frango, mesmo ovo. Não mudou tanto o preço desses dois. Então, assim, você está com um insumo que está te dando uma vantagem competitiva muito boa. Então, eu falo, olha para frente, aproveita você que é consumidor e toma o seu seguro de alta. Pode ser que lá está mais barato ainda? Pode, isso não vai te quebrar. Agora, se acontecer alguma coisa no mercado subir, dólar, mudar a safra dos Estados Unidos, o Vlamir falou agora há pouco aí, lembrando que vai chegar um pouco de frio, tem bastante chuva ali. Eu falo que talvez esse frio pegue mais ainda a soja, tá? Eu sou agricultor também. Soja gosta menos ainda que o milho de frio. Então você está com algumas oportunidades na tela de preços baratos nesse momento. E você tem essa oportunidade de tomar seguros de alta. Hoje eu estou enxergando que é mais interessante para o consumidor se proteger do que o próprio agricultor. Bom, enfim, o telefone está aí na tela da G-Trade, que é parceira do Tempo e Dinheiro. Temos um especialista, que é o Robson, tem um atendimento fantástico do Fernando César, para você saber qual é o prêmio. Porque
As estruturadas, ó, vamos fazer Uhum. uma estrutura aqui, pegar aqui, soltar lá, isso é coisa do Robson. Mas você precisa saber o prêmio. Sabe que eu vou entrar? Estou falando para o comprador, hein? Do milho. Então o telefone está na tela: 19971108610. Entre em contato, né? Se posicione, tome informação. Ligar não custa nada, de grátis, né? De graça e de grátis. Então, esse é o telefone do Fernando César, que é do Tempo e Dinheiro, lá na G-Trade, 19971108610. Fernando, como é que está esse preço para tal lugar? Agora, nós falamos do comprador. E o vendedor, o produtor de milho, tá bicudo ou tem chance? Bicudo, né? Tá Hum. bicudo. Mas só que, por outro lado, você tem a oportunidade agora, foi o que eu disse, como caiu muito mais a bolsa do que o seu físico, você tem a oportunidade de vender o físico e comprar de volta a bolsa, tá? Aí. Ou vender o físico e comprar um seguro de alta na bolsa, visto que fluxo de caixa não tá fácil para ninguém, os juros estão extremamente altos, então, como eu disse, tem uma oportunidade de 44 não 63. Realiza no 44, você já sabe que vai produzir, a safra já está pronta. Coloca o dinheiro no fluxo de caixa, sai da quebra técnica da armazenagem e compra uma participação de alta mais no final do ano. Pra você ter ideia, uma participação de alta acima de R$ 70 São Paulo, tá? Para julho, perdão, setembro, ela vai custar aproximadamente R$ 1,20, né? Oxe, E para novembro, uma de 71 vai custar uns 2,50 aproximadamente. Então, rapaz. assim, esses dias o milho estava 75, lembra? Quando foi o nosso primeiro encontro aqui. Então, às vezes você realiza o teu lucro, pega os juros do dinheiro, né, porque dá aí 50 centavos ao mês, pouco Compra mais, put. Compra call, né? discute. E compra uma call. Aí você pode comprar a participação de alto. Se o mercado subir, você, mesmo sem o físico na mão, você continua participando. Já pagou suas contas, não está com custo de armazenagem, né? Se organizou. Eu acho que vale a pena o Qu- produtor olhar para isso quando o juro está alto. É setembro que você falou? Tá 1,20, você falou? Como é que é? Setembro, é. Setembro está 1,20. R$ 70. 1,20 de Pode. prêmio? Tá É bom, hein? R$ 70, São Paulo, né? É o preço do Porto. Se você for olhar um Porto aí para novembro, vai pagar 71. Subiu o preço do Porto de ontem para hoje no milho. Então, Superior e, também. como ninguém sabe o dia de amanhã, de repente dá É, um vlup, você vai ganhando junto, é isso? exato. E se cair, você já vendeu, o teu dinheiro está vendendo juros, você, pô, tirou o juro ali da frente, mas pagou suas contas, tá tudo certo. 44, para quem vai produzir bem lá no 63. Não é que sobra dinheiro, né? Mas é uma conta razoável, pô. Ah, que legal. No fundo, são boas notícias para quem precisa comprar e para quem precisa vender. Tome posição, não fica olhando. Ah, que negócio é esse? Quem não faz nada, fica só olhando, achando, não, vou pagar, vou gastar esse prêmio, não, né? Sovina. Esse é o especulador. Tá Você esperando, não, especulador. vou ganhar. Vai. E se não participar, cara, né, Robson? Aí é risco dobrado, né? Esse é o maior especulador. Então a gente também Esse é o fez negócio essa semana para o pessoal que precisou zerar a soja para abrir espaço para o milho também. Então colocou o dinheiro no banco aí, tá dando mais de 1% ao mês, né? A gente, através da Critéria aí da XP, a gente tem essas aplicações, mas você tem outros bancos também de confiança, que você pode fazer sua aplicação. E o juro desse dinheiro na soja está passando de R$ 15 no ano, né? Fora a quebra técnica. Você coloca a quebra técnica junto, dá uns R$ 20 no ano. Você compra um seguro de 11 dólares e 80, que dá 26 dólares a saca, lá para Chicago em março, que como diz o Brandalize, ó, tá frio, tá chovendo, eles não terminaram de plantar. O frio para a soja é complicado, a área deles é menor. Por R$ 4, pouco menos. Então, você vende, coloca o dinheiro no banco e continua participando com um terço do dinheiro, um quarto do dinheiro. Maravilha. Robson Poloto, G-Trade, parceiro do Tempo e Dinheiro, muito obrigado pela sua participação, obrigado pelas boas alternativas aqui aos nossos amigos produtores e compradores de milho, enfim, de todas as commodities. A gente se vê, vamos em frente. Vamos em frente. Muito bem. E o Robson, a família dele planta lá na Mozarlândia, lá em cima. Mozarlândia não, oh meu Deus, agora perdi, lá no Mato Grosso. E aí, lá nós estivemos juntos, lá no evento da Proventus Day, é, promovido pelo Leandro Landeia, e lá eu conheci o Super Gergelim. A história do gergelim é assim, né? Tem 250 mil hectares de gergelim plantado no Mato Grosso. Não tinha até então
uma variedade brasileira, sementes brasileiras. Aí o pessoal da Proventus está trabalhando em cima das sementes. E aí, por quê? O que tinha de gergelim era gergelim para óleo, mas o que o mercado demanda, principalmente a China, a Índia, demanda é gergelim para alimentação. E agora nós estamos com um gergelim, um super gergelim, um baita de um sementão assim, gergelim para alimentação, chamado gergelim doce. Eu conversei com a doutora Nair Helena Castro Arriel. Ela é da Embrapa Algodão e Gergelim, lá de Campina Grande, na Paraíba. Olha que coisa maravilhosa que é o material que a doutora Nair Helena trouxe para a gente ver. Veja aí o super gergelim. Pesquisadora da Embrapa Algodão, que fica em Campina Grande, na Paraíba. Muito bem. A senhora desenvolveu essa cultivar, doutora Anaí? Isso. Como é que ela se chama? Essa cultivar ela é denominada de BRS Anaí, que foi desenvolvida pelo Programa de Melhoramento Genético do Gergelim da Embrapa, que eu coordeno. Há quanto tempo? Esta aqui foi lançada em 2017. E ela é proveniente da China, esse material? A diversidade genética do gergelim vem da China e vem também da África. Tá. Mas esse material é do nosso banco de germoplasma, que recebeu diversidades de genética do gergelim. Tá. Agora, a gente percebe que os frutos são muito desenvolvidos, o porte é alto. Escreve para mim, doutora Anaí. Isso, essa é uma cultivar de porte de haste única, que chamamos, de porte médio a alto, 3 frutos por axila, sementes graúda, tá? Por que eu chamo de semente graúda? O gergelim, 1000 gramas, 3 gramas de sementes, 1000 sementes pesam 3 gramas. Essa aqui pesa 4,22, ou seja, a mesma quantidade de 1000 sementes. Essa aqui pesa 4,22. Ela é mais graúda do que qualquer outra cultivares, tá? Agora sim, por que a gente haveria de recomendar aos produtores essa variedade e não as outras? Ou depende, sempre tem a palavra depende. Olha que legal, doutora. Por que recomendo? Por conta do tamanho da semente, que ela é maior do que as outras. Tá. As outras 1000 sementes pesam 3 gramas. Essa aqui, 1000 sementes pesam 4,22. Tá. E essa é a tal do gergelim doce, doutora? E ela também é doce. Então paga mais. Então são duas características que hoje o mercado está buscando, que é o sabor doce na semente e o tamanho da semente. Eu ouvi dizer que custa $1.200 a tonelada, doutora? Isso. Oh, é um bom dinheiro. Muito bom. Recomendado para quais regiões, doutora? O gergelim, ele é uma cultura de região semiárida, clima tropical. Então, no Brasil, você pode plantar o gergelim desde que respeite o período chuvoso, porque ele é uma planta que não tolera muita umidade, encharcamento. Ele é uma planta do clima semiárido. Então, por isso ele está sendo muito cultivado em segunda safra. Mas na região Nordeste, por exemplo, você tem que esperar que chova e aproveitar a pouca disponibilidade de chuva, porque ele resiste ao estresse e à falta de água, mais do que o milho. Tá. Claro que a senhora é pesquisadora de cultivares, mas cabe a pergunta: e esse dinheiro compensa em relação às outras cultivares, tipo milho? O que é melhor, o gergelim ou o milho? Eu vou dizer que é o gergelim, com toda certeza. Mas vamos pensar racionalmente. Ano passado, principalmente, o milho estava em baixa, teve todo o problema com o milho. E o gergelim, numa oportunidade dessa, vem pagando melhor. Tá? Então, o mercado externo responde. Então, o empresário, o produtor, ele sabe que ele tem no gergelim uma renda garantida, porque tem um preço muito bom no mercado internacional. Evidente que para pegar informação o produtor liga para a Embrapa. Hoje tem Embrapa Algodão. Embrapa Algodão, Campina Grande. Campina Grande. Pega todas as informações. Isso. Muito que bem. E compra cultivar aonde? Hoje a Embrapa ela não comercializa diretamente suas sementes, de qualquer variedade. Sim. Ela tem os sementeiros licenciados. E vai no mercado. Como a LC Sementes que nós temos aqui. Óbvio, o Lulante, que para o cara se meter no cultivo do amendoim, ele tem que ter informação, né, doutora? É difícil? Não, é só buscar a Embrapa. Hoje nós temos vários técnicos que estão qualificados para responder sobre o gergelim. Doutora, última pergunta. Qual é o futuro? O futuro é plantar
ter 10% da área cultivada de soja com gergelim. Mas na primeira ou segunda safra? Segunda safra. Ei, doutora Néia, posso dar um abraço? Pode. Então vamos falar junto. Viva o Brasil! Viva o Brasil, viva o gergelim. E vamos viva em frente. Sorriso. E vamos em frente. Muito bom. Rapaz, coisa linda. Dona Nair Castro, que beleza, hein? Campina Grande. O Leandro Lodé, que promoveu esse encontro, ele luta muito pelas pesquisas. Como o governo está quebrado, eles gastam com outras coisas, não, que é fundamental. Então a pesquisa tem que sair da atividade particular mesmo, dos próprios produtores. Eu vou trazer mais vezes aqui o Leandro Lodéia, da Proventos, para a gente falar dessa batalha que é trazer, né, novos materiais, royalties. Os caras trabalham e os royalties vazam. Peraí, né? Então nós vamos trazer mais informações sobre a necessidade de nós termos materiais exclusivamente brasileiros, né? E que os royalties fiquem para os pesquisadores, pelo amor de Deus, né? Muito bem, deixa eu chamar o Sérgio Braga agora, porque chegou o momento de nós sabermos dos preços do café. Sérgio Braga. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. É dia de pressão sobre o café no mercado internacional, tanto Nova York quanto Londres apresentando queda. Nova York apresenta queda de 0,47% no julho a 372,95. Demais posições vamos acompanhar também. Em tempo real, julho 370,60 tem um delayzinho ali de alguns minutos, 10 minutos para ser exato, 1,09% de queda. Setembro 367,70, 1,01% de queda. Dezembro a 362,50, queda de 0,92%. Março, negociado café a 356,35, queda de 0,93%. B3, café sacas em dólares, 1,81%, setembro a 453 dólares e 65, dezembro 437 dólares 90, queda de 2,52%. Em Londres não aparece na tela, mas o café segue com julho. O contrato mais curto, 1,51% a 4.889 dólares por tonelada. Bruno Labis conosco, comenta o mercado do café. Olá, Bruno! Muito boa tarde, amigos Tempo e Dinheiro, amigos cafeicultores. Vocês estão bem? Arábica e Conilon tiveram um fechamento no pregão de ontem com boas altas. Mostraram força compradora para, talvez, voltar aos topos anteriores. O Arábica possui agora uma pequena barreira na casa dos 380 por libra, mas precisa mesmo romper a importante faixa dos 385, 387 por ali para voltar acima dos 400 dólares por libra. Para o Conilon, essa pequena resistência está na casa dos 5 mil dólares por tonelada e a próxima barreira após os 5 mil seria na casa de 5.200. Mesmo com as altas de ontem, nada mudou até aqui. A colheita avança bem, mas é sabido que ela não irá repor os estoques a contento lá na frente. Portanto, isso deverá deixar o café bem valorizado até o final do ano. Ou seja, pessoal, o cenário segue muito favorável para você, cafeicultor, até que mudem as perspectivas do mercado. Portanto, cuidado nunca é demais. O mercado é sorrateiro e quando ele torce o nariz para um lado, ele simplesmente vai. Fiquem atentos. Uma boa tarde, fiquem com Deus e até amanhã. Obrigado, Bruno. Até a próxima. Agora vamos emendar, Gleidson. Vamos para as notícias da pecuária. Começamos direto no mercado futuro, lá na B3, cotações da arroba em reais.